Boa tarde, galera do canal Ciências Humanas TV. Venho por meio desse vídeo falar sobre Revolução Industrial e por que o pioneirismo britânico, sobretudo em inglês, sobre as outras nações, se consolidou. Lembrando que a Inglaterra foi o primeiro país a fazer uma reforma agrária. E, literalmente, a Inglaterra criou o capitalismo a partir do momento que criou a propriedade, os meios de produção através da reforma agrária, sendo que o capitalismo, originalmente, ele surge do campo. E a primeira atividade que iria dar origem à atividade industrial era artesanal, em especial a indústria têxtil. A têxtil, que a priori era exercida por um só artesão e um aprendiz artesão. Com o passar do tempo, o aumento da demanda, a partir da Revolução Gloriosa, elaboração de um projeto de reforma agrária que tornou a gentleman os donos do poder, os donos dos meios de produção, eles eram donos da matéria-prima, que eram os animais, mas não eram os donos das terras. E criou-se, com o aumento da demanda da utilização dos textos em inglês, passa por um processo que primeiramente ocorreu o surgimento das especializações, ou seja, um fabricante de alfinete, por exemplo, que antes um artesão e um mestre e um aprendiz artesão fabricava todo o produto, começa a existir a fabricação de especialistas em determinadas áreas do processo de fabricação. Assim como na indústria têxtil, né? Existe o especialista em tosquiar as ovelhas, as fiandeiras, e aqueles que vão produzir as vestimentas com a lã da ovelha, ou seja, cada um se especializando em uma parte. Aí, dessa feita, começa a aumentar a demanda pelos produtos ingleses, inclusive que virou produtos de exportação. E aí o que o aumento da demanda fez? A substituição por máquinas, que nessa feita aparece o movimento cartistas que eu falei mais cedo. Posteriormente, ocorre a questão da formação, ludistas e cartistas. Posteriormente, ocorre... Por que do pioneirismo? Devido à questão das terras, dos animais, do próprio carvão mineral que serviu a priori para o transporte dessa matéria-prima industrializada, e isso fez com que ocorresse o pioneirismo dessa revolução industrial na Inglaterra. Mas ela até hoje continua. Só a primeira fase dessa revolução ocorre na Inglaterra, devido aos fatores que a Inglaterra literalmente criou o capitalismo, apesar da Revolução Francesa ter moldado a classe que iria gestar o capitalismo. A Inglaterra criou o capitalismo a partir do momento que criou os meios de produção, provando assim que as ideias do anarcocapitalista é besteira. Por que besteira? O capitalismo foi criado pelo Estado, ou seja, sem o Estado que legitima a propriedade privada dos meios de produção, o capitalismo não sobreviveria nem um segundo. É só analisar a própria história do capitalismo.
E devido a fatores como a grande quantidade de carvão mineral, isso favoreceu com que a Inglaterra se tornasse pioneira na produção industrial, que à medida que o tempo passava, começava a aumentar a demanda. E quando a demanda ficou tão grande que somente na Inglaterra não dava para produzir, fazer uma produção industrial, começa a expansão dessa revolução industrial para outras partes do mundo. Hoje em dia, nós estamos vivenciando essa revolução industrial. A inteligência artificial, que é muito. Alguns têm uma visão muito preconceituosa sobre elas, outros dizem que ela veio para ajudar, auxiliar. Sim, por exemplo, uma pessoa fazer um TCC, um trabalho de final de curso, de graduação, ou mestrado ou doutorado, em vez de pagar rios e rios de dinheiro, por exemplo, pode dar para uma inteligência artificial corrigir toda a ortografia e todas as regras da BNT, e posteriormente é só ele apresentar o trabalho. É uma função útil para tecnologia inteligência artificial. O G5, a internet G5 é um desses fatores dessa nova fase da Revolução Industrial. Mas para essa nova fase que estamos vivenciando ocorrer, foi necessário um pioneirismo. E o pioneirismo britânico está no fato que eles conseguiram, à medida que a demanda dos produtos deles cresciam, iriam desenvolvendo as técnicas industriais até a humanidade chegar no patamar que chegamos. Ou seja, mas para isso ocorrer, foi necessária uma outra revolução, a Revolução Gloriosa, que ascendeu a gentleman no poder, que é a burguesia agrária. A gentleman ascendendo no poder, eles literalmente fizeram a reforma agrária para eles se tornarem donos das terras, porque apesar deles serem donos dos animais, da matéria-prima, da tecelagem, eles não eram donos das terras, dos meios de produção. Isso quer dizer o quê? Que ao fazer a reforma agrária, literalmente se tornou, criou o capitalismo com esse processo. À medida que o tempo passa, aumenta a demanda de produção e passa a desenvolver as técnicas para industrialização, que é o que chamamos de revolução industrial, que ocorre até os tempos de hoje. E é basicamente o resumo desses 3 conteúdos. Amanhã eu vou estar trazendo Revolução Francesa para vocês, que é um dos outros fatores que contribuiu para o surgimento do capitalismo, porque moldou a classe que iria gestar o capitalismo, a burguesia. Burguesia que anteriormente eram os comerciantes das cidades búlgaras, por isso ganhou esse nome, burguês. Hoje o burguês nada mais é do que os donos dos meios de produção. É isso aí. Boa tarde a todos. Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás, hasta la vitória sempre, a ser a revolução, que no nosso caso é uma revolução em prol da educação de qualidade que esse povo tanto precisa e merece, para finalmente nos libertarmos da porcaria do bolsonarismo, já que nos libertamos da porcaria do Bolsonaro. E é isso aí. Tenham uma boa tarde e até
por volta das 9 horas, que eu acho que eu vou lançar uma live hoje, 9 horas. Se eu não for, eu aviso.